A gente volta a falar com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi, em Lviv, cidade que sofreu ataque russo na manhã desta sexta-feira. Já se sabe, ô Luiz, qual o tipo de fábrica que foi atacada e quais são as últimas informações aí de Lviv? Bom dia, então, isso é muito importante. O alvo desse ataque, aparentemente, foi um hangar onde eram feitas as manutenções dos caças MiG-29. A Ucrânia aí, ela tem caças MiG-29 e Sukhoi 27, ou seja, ela era muito dependente dessa instalação aqui que foi atingida. A gente lembra que recentemente o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, ele tem pedido aí para o governo americano, para a OTAN, para as potências ocidentais, auxílio para fazer uma zona de exclusão aérea para impedir aí o voo de aeronaves russas sobre o espaço ucraniano. E ele dizia que, se isso não fosse possível, que entregassem aviões de caça para ele. Chegou-se a ser cogitado aí de enviar aviões de caça MiG-29 da Polônia para vir aqui compor com a Força Aérea Ucraniana. Mas esse acordo não foi para frente. E agora o que acontece é que a principal instalação aí de manutenção dos MiG-29 que a Ucrânia já tem foi completamente destruída. Ela foi atingida aí por pelo menos 4 mísseis de cruzeiro KH-555. Então, não foi um bombardeio acidental. Esses mísseis, eles são mísseis teleguiados, cada um carrega pelo menos 400 quilos de explosivo. As ogivas, aí, cada ogiva pesa 400 quilos. Então, não é que eles estavam tentando atingir o aeroporto e acidentalmente atingiu um prédio civil do lado, como as autoridades ucranianas haviam dito. Não, essa é uma instalação militar estratégica que foi atingida por mísseis de precisão. Aí em Lviv, onde você está, Luiz, você costuma passar as noites aonde? É uma cidade um pouco mais segura, se é que se pode dizer, usar esse termo? E qual é a situação de Kiev, capital da Ucrânia? Por que essa cidade ainda não foi tomada? Por resistência mesmo dos ucranianos? Aqui Lviv é considerado aí retaguarda, é considerado um porto seguro, porque não é um alvo, pelo menos o centro da cidade, não é um alvo militar e tem milhares e milhares de refugiados e deslocados internos que estão procurando abrigo aqui na cidade de Lviv. Não tem tantos abrigos antiaéreos como tem em Kiev. As pessoas, quando acontecem os ataques, as pessoas vão para os porões dos prédios e lá ficam abrigadas. Falando sobre Kiev está ainda sob bombardeio. Eu tive informações aqui com fontes em Kiev que diversos mísseis passaram e atingiram aí a cidade de Kiev. E segundo relatórios de inteligência, as forças russas elas não estão avançando ainda, fazendo seu ataque principal a Kiev. A cidade está cercada aí ao norte, a leste e a oeste, ainda tem comunicação ao sul, mas está sofrendo bombardeios todos os dias. Luiz, nossos comentaristas querem fazer perguntas para você que está aí no fronte acompanhando o dia a dia da guerra. Eu passo a palavra para José Maria Trindade de Brasília. Salve, Zé Maria. Salve, Tiago, Adriana. Luiz, é a pergunta de 1 milhão. O comentário aqui é sobre a duração da guerra. Há alguma projeção, Luiz? Você pode mais ou menos indicar se a guerra vai continuar ou não e se existe uma previsão para isso? Olá, Zé Maria. Então, a gente tem aí pontos positivos e negativos aí. O ponto negativo é que não parece que vai haver um cessar-fogo tão cedo. Por quê? Porque a Rússia ainda não conseguiu obter objetivos militares, aí, conquistar território e cidades aí de forma suficiente que o Vladimir Putin possa apresentar para o seu público interno essa campanha como uma vitória. Então, ele ainda deve fazer muitas ações militares para conseguir ganhar terreno, para assegurar aí o domínio sobre regiões inteiras e para apresentar essa guerra como que valeu a pena, porque foi uma vitória. Agora, o ponto positivo é que, pela primeira vez, aí, recentemente, a Rússia dá sinais de que não vai exigir a queda do governo. Então, ela está recuando nas suas exigências iniciais. Uma delas era a deposição do governo de Volodymyr Zelensky. E parece que agora ela já está disposta a negociar que o governo fique no poder.
mas não quer dizer que isso vai acabar rápido, essa guerra. A gente deve ter aí muito tempo de combate ainda antes que as partes decidam sentar para negociar um cessar-fogo. Que pena, né? Sua pergunta agora, bem-vindo, olá, Amanda Klein. Luiz, bom dia a todos os meus colegas, telespectadores e ouvintes. Luiz, queria saber mais ou menos como é que está a sua rotina em Lviv, né? A cidade, uma das cidades mais a oeste da Ucrânia, usado como corredor pelos refugiados chegarem à Polônia e outras localidades, também a sede, a base de muitos jornalistas. As sirenes tocaram quando houve esse bombardeio russo à instalação militar. As pessoas estão assustadas, amedrontadas, algumas já pensam em sair da cidade. Como é que está o clima por aí hoje? Lviv, obrigado pela pergunta, Amanda. Lviv sempre foi visto aí como um porto seguro, ou seja, não só as pessoas refugiados que querem ir para a Polônia, para a Eslováquia, eles vêm para cá para pegar trens e ônibus para sair do país, mas também muitos deslocados internos, pessoas que vêm de cidades bombardeadas, que vêm para se estabelecer aqui em Lviv e na região e esperar aí esse conflito passar para que elas possam voltar para suas casas. Então, a rotina aqui era quase de uma cidade normal. A diferença aqui é que a cidade está muito lotada, há uma grande inflação dos preços e esse é o segundo ataque que acontece aqui na região. Então, comparado com outras cidades como Kiev, como Kharkiv, aqui era muito seguro, é uma área muito segura. Mas a gente teve no último domingo um ataque na base militar de Yavoriv, que era onde, acredita-se, acontecia o treinamento aí de militares, de voluntários internacionais que se apresentavam para lutar na Ucrânia. E também serviria aí como um ponto de estocagem de armas que os Estados Unidos e os seus aliados da Europa estão mandando para a Ucrânia. Então, esse local foi bombardeado, pelo menos 35 pessoas morreram no domingo. E agora a gente tem um novo ataque em que é bombardeada as instalações que faziam a manutenção dos caças, dos aviões de guerra da Ucrânia. E a gente ainda não teve acesso ao local, mas acredita-se que o local foi completamente destruído porque pelo menos 4 mísseis aí de alto poder destrutivo atingiram o local. Luiz, para fechar sua participação agora aqui no Jornal da Manhã, a pergunta é de Ricardo Salles. Salles. Luiz, bom dia. É possível verificar o afluxo de pessoas de fora da Ucrânia que estejam indo para ir lutar a favor da Ucrânia? E, se caso positivo, da onde vem a maioria delas? Sim, obrigado, Ricardo. Existem muitas pessoas. É impossível você não topar aí com estrangeiros nas ruas de Lviv, por exemplo, carregando armamentos, carregando AK-47, carregando baionetas. São voluntários que vieram aí, por exemplo, da Grã-Bretanha, tem muitos irlandeses, tem muitos escoceses, ingleses aqui, tem alemães, tem portugueses, tem franceses e tem até brasileiros. O que essas pessoas fazem? Elas vêm, elas conseguem cruzar a fronteira, se apresentam para as forças ucranianas e são levados aí para o que se chama da Legião Internacional. São pessoas que não recebem dinheiro para vir lutar e vêm por questão de ideologia. Uma coisa curiosa, não há mais coletes à prova de bala à venda na Ucrânia, na Polônia, na França, na Inglaterra, porque esses voluntários compraram tudo antes de cruzar aqui a fronteira para a Ucrânia.